Preciso contar também que o Palmeiras é mais um dos clubes que sondaram o atacante Júnior Santos, que pertence ao Botafogo. Será que pode dar negócio? Te atualizo também sobre a briga entre Palmeiras e Internacional por Bernabé. Tem ainda últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você sempre por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Só peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. Combinado? Preciso falar agora sobre o Cruzeiro de olho em Santi Mingo. Esse zagueiro você escutou primeiro aqui no canal do Nicola como uma possibilidade do Palmeiras. E aí tem uma curiosidade importante. Foi uma fonte cruzeirense que havia me contado que o Cruzeiro tentou contratar esse jogador por volta de outubro, mas ouviu do próprio Defensa e Justiça de que as tratativas com o Palmeiras estavam bastante avançadas. A operação giraria na casa dos 6 milhões de dólares e o Santi Mingo já tinha tudo praticamente encaminhado com o Verdão. O tempo passou. Defensa e Justiça e Palmeiras não se acertaram em alguns desses termos e o negócio praticamente caiu. O que aconteceu? Defensa e Justiça comunicou ao pessoal do Cruzeiro que se eles quisessem retomar as negociações, isso seria possível. E dá para dizer que hoje o Santi Mingo, zagueiro argentino de 23 anos de idade, que já passou pelo Barcelona, é uma alternativa para a Raposa de Ouro em 2025. Cruzeiro que tem encontrado dificuldades em fechar com um defensor, vários nomes já foram especulados, como Alderete, como Nino, Sérgio Ramos, entre outros. A avaliação do Cruzeiro é de que todos esses estavam fora da realidade cruzeirense. Até o Adrielson foi sugerido, mas a pedida do Lyon é de 8 milhões de euros. Diante desse cenário, não se descarta a compra do Santi Mingo, atleta que vai muito bem e esteve entre os principais defensores do Campeonato Argentino na temporada de 2024. Cruzeiro que já tem 7 reforços garantidos, embora 3 ainda não tenham sido anunciados. São eles o Eduardo, o Dudu e também falta o anúncio do Eduardo, Dudu e do Gabigol. O Marquinhos é uma negociação que ainda não está fechada, jogador que pertence ao Arsenal, e agora dá para imaginar também a chegada de um zagueiro, seria o fechamento desse pacote de contratações. Preciso falar agora sobre o Palmeiras na briga por Júnior Santos, informação exclusiva e importante que eu consegui com uma pessoa muito próxima ao Júnior Santos. Fui checar com essa pessoa a respeito dos interesses do Atlético Mineiro e do Trabzonspor e recebi como resposta de que o Palmeiras também sondou a situação, embora sem ter feito proposta. Confesso que até me surpreendi, porque o Palmeiras já contratou 2 atacantes de lado de campo. Um deles o Facundo Torres, que veio do Orlando City, o outro o Paulinho, jogador do Galo, embora o anúncio não tenha sido feito, está tudo sendo encaminhado. Negociações que haviam sido fechadas, pelo menos verbalmente, em 19 de dezembro. A tendência é que a qualquer momento o Paulinho seja confirmado como reforço. Apesar de tudo isso, houve esse contato recente de uma pessoa do Palmeiras com o staff do jogador demonstrando a intenção de contratar. O que parece ser mais difícil nesse momento é convencer o Botafogo a liberar o Júnior Santos, Júnior que teve direito a um belo reajuste salarial na metade desse ano, quando o Cruzeiro e o Grêmio tentaram a sua contratação. Na oportunidade ele ganhava na casa dos 300 mil mensais, teve seu salário reajustado para mais de 700 mil por mês e o contrato também foi estendido até 2027. Se o Palmeiras busca o Júnior Santos, será que é para que ele faça uma função de centroavante, de camisa 9? Porque essa é a grande carência do elenco palmeirense. Desde que o Endrick foi negociado, o Palmeiras não conseguiu repor essa posição e o Flaco Lopes tem tido desempenho abaixo das expectativas. Preciso te contar agora se Bernabé, lateral esquerdo de 24 anos de idade argentino, será reforço do Palmeiras ou se permanece no Inter. Essa resposta deve ser conhecida nos primeiros dias do próximo ano. É que o período de prioridade do Internacional para a compra do atleta junto ao Celtic se encerra agora, em 31 de dezembro, ou seja, em mais 2 dias. O Inter não conseguiu chegar a um acordo, pelo menos até esse momento, com o Celtic, a pedida do clube escocês de 9 milhões de euros. A ideia do Inter era pagar entre 4 e 5 milhões de euros. E foi nesse contexto que o Palmeiras chegou atravessando a negociação e tornando-se favorito. Ninguém no Verdão confirma, mas a informação que corre entre dirigentes do Inter é que o Palmeiras já se dispôs a pagar 7 milhões de euros e está esperando a virada do ano para poder tirar o Internacional da parada. O Inter perde a prioridade da compra do jogador e para avançar na aquisição do atleta, que chegaria para disputar a posição com o Piquerez, com a lembrança de que o Palmeiras ainda tem outros 2 jogadores para a função, o Vanderlan, que já foi pretendido por times europeus, e também o Caio Paulista contratado nesse ano e alguém que não vingou.
Só para completar um pouquinho sobre o histórico do Bernabé, 24 anos de idade, eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada pelo Inter foram 25 jogos, 3 gols e 6 assistências. Havia chegado ao Celtic comprado por 4 milhões e 300 mil euros em junho de 2022. Para repercutir uma informação que eu recebi, mas chequei e posso trazer desdobramentos. Bom, a notícia é, um empresário super importante brasileiro me procurou para contar que a negociação entre Paulinho, Palmeiras e Atlético Mineiro pode cair. Eu perguntei, mas qual o motivo? E a pessoa respondeu que os donos do Atlético não estão muito convencidos de que essa negociação, se levada adiante, vai fazer bem para o Galo, apesar dos 18 milhões de euros em dinheiro e da cessão de mais 2 atletas, do Gabriel Menino e do Patrick, que já passaram por exames médicos. Na teoria, esse negócio já deveria ter sido anunciado há bastante tempo. Já há um acordo entre as partes desde 19 de dezembro, ou seja, lá se vão 10 dias, e até agora nada desse anúncio, apesar dos exames médicos já terem sido feitos, de toda a documentação já ter sido trocada. Parece de fato ter alguma coisa estranha no ar. Até fui pesquisar e cheguei a ler que entre os motivos para o não anúncio estava o fato de o Patrick, volante da base do Palmeiras, não ter se acertado ainda com o Galo. Recebi um feedback de uma pessoa do Atlético de que não há problema com o Patrick e que os dirigentes, os acionistas do Galo, não estão dispostos a desistir do acordo. É questão de tempo e burocracias relacionadas às trocas das minutas do contrato para que o Paulinho seja oficialmente anunciado como reforço ao Alviverde e para que o Atlético também confirme as chegadas do Patrick e do Gabriel Menino, além do depósito de 18 milhões de euros que será parcelado. Mas como essa pessoa que me passou a informação conhece muito de mercado e está sempre um passo à frente das outras, fiz questão de trazer a informação para vocês, embora o Atlético desminta. Também conversei com o Nick Arcuri, empresário do Gabriel Menino, que disse que está tudo certo, que não está sabendo de absolutamente nada e que o anúncio deve acontecer a qualquer momento. Como o futebol tem essas idas e vindas, é sempre importante a gente estar atento aos movimentos. Qualquer novidade prometo trazer para vocês. E você? Tá achando estranha essa demora? Tudo normal? Faz parte? Já usa o espaço para comentário para dar a sua opinião sobre o tema e opine também sobre o que quiser no vídeo. Nicola, o problema do Barcelona com o fair play para escrever o Dani Olmo pode facilitar uma futura saída do Vitor Roque para o Palmeiras? Pode. Tá bom. Pode favorecer a venda do Vitor Roque. Mas, Joás, você precisa entender uma coisa. O Barcelona gastou 40 milhões de euros fixos, mais 13 milhões de euros em impostos e mais bônus. Vamos excluir o bônus, vamos esquecer o bônus. Vamos nos ater aos 40 mais 13. São 53 milhões de euros. Qual é a lógica? Depois de você gastar 53 milhões de euros, você vender ele por 20, que é quanto o Palmeiras se dispôs a pagar. Digamos que o Palmeiras chega a 25. Não tem lógica. Você vai aceitar um prejuízo gigantesco, estratosférico. Então, assim, o Vitor Roque teria alguma chance se fosse um empréstimo, ou se o Palmeiras comprasse só um pequeno percentual, deixando o maior percentual para o Barcelona. Mas aí vale mais a pena para o Barcelona tentar negociar o Vitor Roque com outro clube na Europa. Eu, se sou torcedor do Palmeiras, eu não crio muita esperança em relação a esse negócio. Eu acho que a solução para a camisa 9 está em encontrar um outro jogador, tá? E como o Palmeiras tem dinheiro, por 20 milhões de euros dá para procurar sim. Eu falei sobre MP por Veiga. Pois é, né? Ah, era isso que vocês tinham. Era isso, cara. Era isso mesmo. Quer ver, ó? Matheus Pereira por Rafael Veiga. Tem alguma mínima chance? Alguma mínima chance? Era isso que eu tinha que perguntar no começo da live. Aí eu chamei uma pessoa do Cruzeiro, ela demorou para responder, respondeu, e aí eu tô falando com ela sobre outras coisas, mas eu não lembrava. O Valtinho Otto é o primeiro membro do canal a mandar mensagem. Salve, Nicola. Essa apresentação do Paulinho parece que vai ficar só para o ano que vem. Pois é, Valtinho, mas posso te assegurar que o negócio está fechado e que o Paulinho vai ter um dos maiores salários do futebol brasileiro e vai ganhar na casa dos 2 milhões de reais por mês. Nos tempos de Galo, 1 milhão e 300 mil, com a mudança para o Palmeiras, ele passa a ganhar 2 milhões de reais mensais, um pouco a menos do que o Dudu ganhava enquanto jogador alviverde, tá bom? Preciso te atualizar agora sobre a temperatura na negociação entre Andréas Pereira, Palmeiras e Fulham. Palmeiras efetuou uma proposta de 20 milhões de euros para a compra do jogador em definitivo.
o Andréas Pereira aceitou as condições sugeridas pelo Palmeiras, camisa 10, manutenção do atual salário, como o desconto no Brasil é menor do que na Inglaterra. O Andréas Pereira, apesar da manutenção dos 3 milhões de euros por temporada, teria direito a um salário maior, mas a coisa emperrou no Fulham. O time inglês considerou a oferta de 20 milhões de euros baixa. Mandei mensagem para um dos representantes do Andréas, e aí? Em que pé está essa história? Qual que é a temperatura? E a resposta foi, está morna. O Fulham não quer liberar o Andréas. E o Palmeiras já bateu 20 milhões de euros, que é um número bem alto, né? Fecha aspas, disse esse representante, não entendendo que há vazão para muita melhoria. O Palmeiras pode até considerar um pequeno reajuste na proposta, mas não deve ser suficiente para que o Andréas Pereira seja contratado. A tendência é que o Verdão tenha de buscar outras alternativas. O Andréas tem papel de protagonista no Fulham. Recentemente, o time inglês já havia recusado uma proposta do Olympique de Marselha de 25 milhões de euros, com a curiosidade que em 2022 ele foi comprado do Manchester United por apenas 10 milhões de libras. O Andréas Pereira, que na atual temporada tem 16 jogos, 2 gols, contrato até junho de 2026. Boa noite, Nicola. Notícias do Palmeiras. Vamos lá, sobre o Palmeiras. O Paulinho vai ser anunciado a qualquer... Confesso que eu esperava o anúncio do Paulinho um pouquinho antes, tá? Mas tá tudo absolutamente certo entre as partes, troca de documentos, e ele será reforço alviverde, não tenho a menor dúvida. Uma das próximas novelas que a gente vai assistir é sobre a renovação de contrato do Abel Ferreira. O Abel tem vínculo até dezembro de 25 e a Leila quer estender esse contrato até dezembro de 27 o mais rápido possível, tá? O Dantas escreve o seguinte: Bernabé perto do Palmeiras e Luciano Acosta no Corinthians. Termina no dia 31 a prioridade do Internacional em relação ao Bernabé. O Palmeiras já procurou o representante do Bernabé e já demonstrou a intenção de contratá-lo. O Celtic, que é dono dos direitos econômicos, já sabe que o Palmeiras está na parada. E tanto o Celtic quanto o empresário deram a mesma sugestão. Vamos esperar o ano virar, se o Internacional não fechar, a gente conversa com vocês. Só que pro Palmeiras, o Celtic vai pedir mais do que pede pro Inter. O pedido no Inter é de 4.300, o Palmeiras já sabe que a pedida para ele é de 5 milhões de euros, tá? Eu acho que pode acontecer sim, especialmente porque o Caio Paulista e o Vanderlan não fazem parte dos planos do Palmeiras. O Palmeiras tá louco para vender ambos. O Cristiano Xingu tá perguntando sobre Matheus Pereira por Veiga. Pode acontecer? Deixa eu mandar uma mensagem para uma pessoa do Cruzeiro, porque para mim a coisa mais esquisita desse interesse do Palmeiras no Matheus Pereira é sobre o Rafael Veiga. Tá bom, você traz o Matheus Pereira e você vai fazer o que com o Rafael Veiga? Então, ó, tô mandando mensagem para uma pessoa do Cruzeiro, quase que eu falei o nome da pessoa. Boa noite, Feliz Natal atrasado para o amigo. Tudo bem por aí? Deixa só a pessoa responder ao meu boa noite, que eu já emplaco para ver se há alguma veracidade nessa possibilidade de troca do Matheus Pereira pelo Rafael Veiga. Você trocaria? Se sim, qual condição? Já usa o espaço do chat aí para responder, tá bom? Para responder se existe alguma chance de troca entre Matheus Pereira e Rafael Veiga, que o Palmeiras quer o Matheus Pereira, isso não é novidade. Embora, até esse momento, não tenha apresentado qualquer oferta oficial, Verdão cogita sugerir 12 milhões e meio de euros, nenhuma chance do negócio acontecer com essas cifras. Esse valor equivale a basicamente aquilo que o Cruzeiro gastou para comprar 50% dos direitos econômicos do Matheus Pereira na metade do ano. O Cruzeiro bate na tecla de que só aceitaria fazer negócio por 25 milhões de euros, ou seja, praticamente o dobro do que o Palmeiras oferece. Diante desse cenário, a única alternativa para que o negócio não caia seria de o Palmeiras oferecer um dinheiro e também jogador, ou jogadores no plural, para tentar repetir a fórmula que deu certo com o Paulinho. E aí começaram a especular nas redes sociais que Matheus Pereira poderia ser trocado pelo Rafael Veiga. Antes de trazer a resposta de um dirigente cruzeirense, deixa eu só descrever as condições e características de cada um desses atletas. O Veiga, 29 anos de idade, avaliado em 17 milhões de euros. O Matheus Pereira tem 28 anos, um ano mais novo, e é avaliado em 10 milhões de euros. Então, por si só, uma troca dessas já não parece fazer sentido, porque o Veiga vale bem mais do que o Matheus Pereira. Mas, vou trazer a frase do dirigente cruzeirense, abre aspas, é difícil falar de um assunto que nunca existiu. Isso é coisa da imprensa e também de torcedores. São dois grandes jogadores de futebol e ponto final, fecha aspas. É dessa forma que o Cruzeiro está tratando essa possibilidade de Matheus Pereira por Rafael Veiga. Nenhuma chance de um negócio como esse acontecer, embora, se o Palmeiras tem planos para Matheus Pereira,
a impressão que eu tenho é de que o Rafael Veiga possa estar deixando o Palmeiras, ou não faz mais parte dos planos de Abel Ferreira e companhia. O Natan Pereira, por que essa demora do Palmeiras para anunciar o Paulinho? Natan, vamos lá. Um negócio de 18 milhões de euros, por si só, já é mais demorado do que o normal. Envolve uma cifra espetacular, são 116 milhões de reais. Só que esse negócio, ele é ainda mais complexo e demorado, porque você depende do Palmeiras, do Atlético, do empresário do Paulinho, do empresário do Patrick, do empresário do Gabriel Menino e do Menino. Você colocou mais 2 jogadores no negócio. Então esses caras precisam, a BH já foram, precisam passar por exames médicos, já passaram. Paulinho precisa passar por exames médicos. Todos os documentos precisam ser redigidos, trocados através dos empresários. Aí as minutas vão ser discutidas, debatidas. Aí o empresário do Gabriel Menino pede para mudar uma coisinha, o empresário do Patrick quer alterar outra. Aí o Atlético é quem pede uma outra sugestão, faz uma outra sugestão para o Palmeiras. Então toda essa operação faz com que o negócio seja mais demorado do que o normal. Mas todas as partes garantem que tá tudo certo e o Paulinho vai ser jogador do Palmeiras, tá? Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando aí do Palmeiras. E você que gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação. É super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Sempre para mais. Até o próximo vídeo. Vamos.